Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Então, nesse domingo 19º, tempo comum, a Igreja nos convida, né, a meditar sobre Jesus caminhando sobre as águas, né, no meio da tempestade. E um fato interessante, assim, né, que os discípulos, nessa passagem, tanto em Pedro como os discípulos, nós conseguimos ver que eles queriam estar com Jesus, né, queriam estar com Jesus, e essa deve ser a nossa atitude. Ali no começo da passagem, né, nessa tradução, em outra tradução nós conseguimos ver que Jesus forçou os discípulos a embarcar, né? Ou seja, eles queriam estar com Jesus, queriam estar com o Mestre, né? Ali acompanhando ele depois de um momento extraordinário, que foi a multiplicação dos pães, né? Uma coisa assim, como pode, né? Jesus, depois de ter alimentado o povo com palavras, né, alimentou o povo com pão, né? E, e os discípulos queriam ficar com Jesus, né? Mas Jesus conseguiu convencer os discípulos a embarcar, né? E deixou eles a sós, né? Foram indo na frente, né? E Jesus foi orar, né? Então depois, quase no final da noite, né? Os discípulos, momento de dificuldade, no meio da tempestade, e Jesus aparece, né? E interessante, né, nessa parte que Pedro realmente queria estar com Jesus naquele momento, né? Se realmente és tu, manda-me ir ao teu encontro, eu quero estar contigo, né? Não é, Pedro não disse, para provar que é tu, Jesus, me manda ir sobre a água, é simplesmente isso. Não, mas manda ir ao teu encontro, né? Manda ir ao teu encontro. Então Pedro vai, né? Pisa. E né, nós temos a fé de Pedro novamente, né? Como no domingo passado, né? Deus deu a oportunidade tanto a Pedro, Tiago e João a estar na transfiguração do Senhor, né? Que foi um momento, assim, provavelmente um dos auges, né? Da passagem de Jesus sobre a terra, né? Jesus deu essa oportunidade a eles, e Pedro novamente mostrando a sua fé, né? Que quer ir ao encontro do Mestre, né? Porém, Pedro vai caminhando, né, e olha o vento, percebe, né, o vento batendo no rosto e tem medo, né? E acaba tendo um momento de fraqueza. Isso muitas vezes acontece
conosco, né? Que muitas vezes nós fazemos coisas muito grandes, né? No extraordinário a gente faz, mas quando é uma coisa pequena do dia a dia, não fazemos, acabamos tropeçando, né, nessas pequenas coisas. É porque Pedro fez uma coisa grande, assim, né, estar, acreditar ali naquele momento e pisar no mar em tempestade, assim, né, no mar furioso, e ele foi, né, fez uma coisa extraordinária, mas no pequeno, né, era um vento, não, ele já tinha feito o mais, né, mais ou menos ele não conseguiu fazer, né. E Pedro, então, caminhando sobre a água, foi ao encontro de Jesus, e só que ele, né, como eu disse, começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. Né? E também, então, nesse momento, nós também devemos ter essa atitude de Pedro, né? Quando estamos estamos ali nas dificuldades da vida, né? Que justamente o mar, né? Esse mar tempestuoso, ele significa a nossa vida, assim, né? Nós estamos ali meio das tempestades, também o mal, né? O pecado, nós estamos nesse mundo tentando ir ao encontro de Jesus, né? E Pedro cai. E Pedro cai. Por que que ele cai? Porque ele perde o olhar do mestre, né? Ele está olhando para Jesus, confiando nele, só que ele olha para outro lugar, se distrai e acaba afundando, né? Começando a afundar. Então, nós possamos nós possamos ter o olhar fixo em Jesus, né? Sempre fixo em Jesus, que ele que vai nos salvar, ele que dá a plenitude, a nossa felicidade, ele que realmente nos preenche, né? Nós possamos sempre estar de olho no mestre. E, e quando nós não conseguimos, com certeza isso vai acontecer, nós nos desviarmos um pouco do caminho, ou olharmos para outro lugar que não seja esse olhar fixo no mestre, nós vamos cair, mas que nós sejamos como Pedro: Senhor, salva-me, né? Não não poupamos palavras, não poupemos palavras na hora da oração, do pedido, né? Que nos diz a Escritura, Jesus prontamente estendeu a mão, né? Então que possamos também ter essa confiança de Pedro, que por mais que não que falhou na enquanto estava caminhando sobre a água, mostrou-se firme novamente quando ah, pediu que o salvasse. E Jesus prontamente, né, estendeu, salvou ele, né, como eu disse, e repreendeu. É o homem fraco na fé, porque justamente foi isso que ele falhou, né? Não teve esse olhar da fé, olhar em Jesus. E agora, para concluir, um ponto interessante, assim, que Jesus, quando leva Pedro de volta, né, para a barca, essa barca que pode simbolizar o nosso coração ou ou a igreja, né? Quando Jesus entra na barca, o vento para, né? E fazendo correlação com a primeira leitura, o vento para e na primeira leitura o que que vai nos dizer? Elias no Monte Horebe, né? Que tem aquela questão do que Jesus disse que o Deus disse que ia passar, né? E o terremoto, o fogo, tempestade, não era Deus, mas na brisa suave o profeta cobriu o rosto e foi, né, para ver a Deus. Então, justamente aqui, quando Jesus entra na barca, eles estavam na barca e que o vento se acalmou, ou seja, uma brisa suave, que eles reconhecem Jesus como Filho de Deus, né? Reconhecem como Deus. E então, um ótimo domingo e Deus nos abençoe. Amém.